Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos continuar a nossa aula de História. No último capítulo do nosso livro, na página 87, nós estávamos falando na aula passada um pouco sobre a vida social dos espartanos. E hoje nós vamos continuar falando um pouco dos espartanos, mas vamos focar um pouco sobre como era a vida militar deles, ok? Então, lá na página 87. Então, nós até vimos um videozinho no final da semana passada, não é verdade? Lembra? Que mostrava como que era a vida dos espartanos e principalmente que eles eram uma sociedade militarizada. Então, os esparciatas, que eram a elite dessa sociedade dos espartanos, desde que eles eram bem pequenininhos, eles eram treinados para participar do exército, ok? Aos 7 anos de idade, os meninos já eram afastados das suas famílias e já eram levados para os quartéis e lá eles já recebiam os primeiros ensinamentos sobre o que era uma rotina militar. Então, Cruzes. dos 7 anos até os 12 anos de idade, esses meninos, então, eles se dedicavam a esportes e aprendiam, por exemplo, valores que eram muito importantes para os espartanos. A força, a disciplina e a bravura, tá? Tudo isso era um valor que era muito, muito, muito valorizado. Eram valores valorizados, no sentido de que a pessoa, principalmente os esparciatas, que faziam parte da elite daquela sociedade, ele tinha que ter força, disciplina e bravura. Só para a gente ter uma ideia, entre os espartanos não existia a derrota na guerra. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que eles iam para a guerra. Se eles perceberem ou percebessem que eles iam ser derrotados, eles não podiam fugir. Eles tinham que lutar até a morte. Não existia, ou vencia ou morria. Não tinha outra opção. Tio, Oi. eu lembrei do filme do Pantera Negra, que no começo, quando tem uma luta, era ou ele morria ou ele ganhava. Era basicamente isso. Então, olha só, aí muito bem, quando eles chegavam nos 18 anos, né, eles tinham que andar descalços e nus para ficarem com a pele mais grossa, eles tinham essa ideia para eles. E principalmente para tentar aprender a dominar a dor, eles eram chicoteados até sangrar. Para perceber e entender o que era dor e compreender essa dor, ok? Compreender e conviver com a dor. Depois, quando eles chegavam, passavam dessa primeira etapa, né, os jovens eram considerados, então, guerreiros. Dos 20 aos 30 anos, né, eles permaneciam nos quartéis, esperando a convocação para alguma guerra. Só depois dos 30 anos, eles eram dispensados do serviço militar, mas até os 60 anos, eles poderiam ser convocados a qualquer momento, sobre qualquer necessidade. Ok? Então, até os 30 anos, dos 7 aos 30, eles viviam exclusivamente para o treinamento e a preparação da guerra. Muita coisa, né? Oi. Vou marcar para a gente passar. Onde que é pra marcar, tio? Hã? Onde que é pra marcar? Ah, tá. Pronto. Ok, Gabriel, muito obrigado pela sua rapidez na marcação. Ô, tio, mas, tipo, algum dia, tipo, os meninos podiam ir, tipo, ver suas famílias e tal? Receber Não, visita? ficavam afastados. Sempre? A vida inteira? Depois dos 30, talvez, eles podiam voltar, mas eles ficavam muito tempo na guerra, muito tempo na guerra. Então, as mulheres quase sempre viviam muito sozinhas, porque os homens quase sempre estavam guerreando. Não tem mais nada Era pra tipo um fazer. trabalho? Não, era uma vida. Numa vida, a guerra. É.
A guerra era a vida deles. Naquela época fazíamos tudo. Eles viviam pela guerra. Exatamente. Essa é a palavra. Eles viviam pela guerra. Ai, cruzes. Me lembra uma pessoa de um anime. Então, já os guerreiros gregos, né? Eles eram conhecidos pelo nome de hoplitas, tá? Eles eram a principal força do exército daquele período e eles iam para a batalha. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, peraí. É melhor assim. Então, esse principal guerreiro, né? Eles eram os hoplitas e eles iam para batalhas com vestimentos, né? Com armaduras que chegavam a pesar 35 quilos, né? Então, Oi? de armadura. 35? Meu Deus Pesado, do céu. né? Então, normalmente, esses hoplitas eles tinham apoio de ajudantes, ok? Que carregavam as armas durante as marchas. Uma espada de 2 gumes, que é aquela corta dos 2 lados, né? E de uma lança de 2 metros de comprimentos. Os hoplitas também utilizavam um escudo de madeira coberto com uma capa de bronze, né? E esse escudo chegava a pesar 9 quilos. Como essa proteção de bronze, né? Eles tinham uma proteção de bronze no peito, na perna e tal, que completava toda essa armadura que eles utilizavam, né? Então, eles usavam um elmo, uma pena bem grande. O elmo é aquele capacete de cavaleiro que eles colocam assim na cabeça, né? Uma pena muito Cavaleiros do Zodíaco. né? Essa era uma característica comum apenas dos guerreiros de Esparta. Mas Então só eles usavam elmo? os outros guerreiros também poderiam usar, mas os espartanos tinham essa característica de uma armadura pesada, né? Tudo muito grande, tudo muito moderno em relação à guerra, ok? Eles só usavam armas brancas. Ô tio, a nova armadura de Netherite, ela lembra muito essa roupa do Minecraft. Nossa. Ô tio, a Sofia Oi. tá pedindo pra você deixar ela entrar. A senhora tá chegando agora. Tá bem. Tio, Ah, que tipo de armas eles usavam? escudo, lança, espada. Arma, você tá falando? Arma, É, isso, escudo, lança, espada. arco e flecha, né? Menos, não tanto. Eles É. eram mais do corpo a corpo. Depois do finalzinho da aula, deixa a gente fazer essa atividade. Vamos falar aqui um pouco de Atenas. Então, essa era a característica, gente, dos espartanos. Os atenienses, eles eram um pouquinho diferentes, para não dizer muito, né? Eles também surgiram no século IX, igual os espartanos, mas em vez dos dórios, aqueles que fundaram os atenienses foram os jônios, tá? A sua cidade era organizada numa região montanhosa, tinha muitas montanhas, né? E ela era construída bem próxima ao mar. Por isso, eles contavam com um porto muito importante, tá? O nome do porto era o Pireu, tá? Permitia muito, então, os atenienses, não os espartanos, já estamos falando dos atenienses, a desenvolverem uma cidade que era voltada para o comércio, tá? E principalmente a prática da pesca. Então, eles eram completamente diferentes dos espartanos. Eles se dedicavam mesmo ao comércio, à intelectualidade, a outras coisas. Essa sociedade ateniense dividia em 3 grupos, né? Os espartanos também se dividiam em 3 grupos, mas essa aqui nós vamos ter outras características. No topo da sociedade ateniense, né, estavam os homens livres, cujos pais também eram cidadãos e que representavam uma parte bem pequenininha da população. Eram eles a elite da sociedade ateniense. Então, eles desfrutavam dos direitos civis, políticos, religiosos. Eles eram considerados os eupátridas, ou seja, eram pequenos proprietários, né? E, de certa forma, eram os que mandavam quase tudo, né? Depois. Eu não consegui ouvir direito. Quem que era a elite da sociedade ateniense? Então, os eupátridas. Então, só quem tinha direito, quem se destacava dentro da sociedade espartana, eram os eupátridas, tá? Os comerciantes, as mulheres, os pequenos proprietários, os camponeses, todos eles não tinham direito a ser cidadão ateniense, ok?
A situação da mulher era bem complicada na sociedade ateniense. Por quê? De certa forma, Atenas não tinha um foco tão grande igual o Esparta relacionado à guerra. Então, os homens livres, que eram ligados à cidadania, eles se dedicavam à política, a atividades intelectuais, artísticas. Então, as mulheres não tinham muito espaço na sociedade ateniense, igual tinham, por exemplo, na sociedade espartana. Porque as mulheres espartanas elas tinham que fazer tudo, porque os homens estavam todo o tempo na guerra, então elas tinham mais liberdade dentro da cidade delas. Já as mulheres atenienses eram mais reprimidas, ok? Então as mulheres não tinham o título de cidadania, tá? Mas, de certa forma, elas não poderiam influenciar nas decisões políticas, então elas não podiam muitas vezes nem sair de casa sozinhas. Elas só tinham a função de servir o marido e ajudar na educação dos filhos e algumas questões domésticas. Então, Tecnicamente escravas. a sociedade ateniense era bem misógina, no sentido de tratar muito mal a mulher mesmo, ok? Mesmo aquela Basicamente, o trabalho dela era ser esposa. ser esposa. Esposa barra escrava, porque isso daí, né? Era terrível. Meu Deus. Os eupátridas eram Aham. cidadãos? Só eles que eram considerados cidadãos. Ok? Pronto. Agora sim acabei. Foi. Engraçado, né? Quando a gente marca aqui com marca-texto, parece que tipo, a gente grifa menos que você grifa no computador, porque o negócio é muito grande. Mas é assim mesmo. Aí parece que a gente grifa menos. Posso passar? Pode. Não. Os capitão. Pode. Valore. Pagando, hein? Passando, hein? Pode passar. Pode passar. Depois, então, dos eupátridas, que eram cidadãos, né? Logo abaixo deles, nós tínhamos os metecos. Esses grupos eram formados principalmente por ex-escravos que haviam reconquistado a sua liberdade e estrangeiros que também viviam em Atenas. Em Atenas era comum que as pessoas se tornassem escravos por dívida. O que era isso? Se você se endividasse muito e não tivesse como pagar, você se tornava escravo. Tecnicamente é o jeito das pessoas não deverem, porque elas não, com certeza, não vão querer virar escravos. Claro, Daniel. Eu tinha uma função também. Por exemplo, se eu tivesse muito endividado, eu poderia oferecer um filho meu como escravo para pagar a dívida. Meu Deus! A pessoa que fazia isso era um monstro. Sim, tio, isso eu já vi numa série, mas tipo, não era bem escravo, que a família ela tinha muitos filhos e ela não tinha muito dinheiro. E aí, tipo, naquela época os meninos eles faziam muitas coisas. E aí um deles trabalhava para uma família, só que ele recebia. Então, em relação a essa situação, né? Por isso que nós falamos que os metecos eram formados por ex-escravos, que alguns reconquistavam sua liberdade, conseguiam pagar suas dívidas e reconquistavam sua liberdade, e estrangeiros, pessoas que vinham de fora para viver na cidade de Atenas, tá? Os estrangeiros eram todas as pessoas que não pertenciam à polis. Então, se algum grego tivesse nascido, por exemplo, em Esparta e tivesse se mudado para Atenas, ele não podia nem ser dono das terras, nem ter os direitos civis nem políticos. Para você ser considerado cidadão ateniense, você tinha que ser nascido na cidade de Atenas e seu pai e sua mãe ser ateniense. Tinha isso também. Senão você não ganhava cidadania. Ok? Ok, Ju. Se os pais da pessoa não fossem de Atenas, eles não eram considerados cidadãos também. Não. Só se o pai e a mãe fossem de Atenas e a pessoa tivesse nascido em Atenas.
Aí ela poderia, quando se tornasse maior de idade, e se tivesse dinheiro e tudo aquilo que a gente colocou ali, ela poderia se tornar, então, um cidadão ateniense, ok? Senão, de jeito nenhum. Ou seja, se tornar um ou pátria. Um eupátrida, muito bem, Daniel. E aí, por último, como a gente sabe, né, estavam os escravizados, que eram lá a base da pirâmide. Eles faziam parte, né, da camada mais baixas, né, e eles formavam, junto com os metecos, a grande parte da população ateniense, tá? A maioria dos escravos eram prisioneiros de guerra, tá? Ou seja, quase todo cidadão ateniense possuía um escravo, até os mais pobres acabavam tendo um escravo. Essa existência de tantos escravizados, né, permitiu, então, que aquele que era cidadão na sociedade ateniense se dedicasse a outras coisas que não fossem os trabalhos de força física, ok? Então, eles se dedicavam à cultura, à filosofia, à política, tá? Então, a sociedade ateniense, ela era muito dependente da mão de obra escrava, porque o cidadão grego, o cidadão ateniense, ele só conseguia se dedicar a essa vida, vamos dizer assim, Nobre. de nobreza, de cultura, de participar da vida política, se ele tivesse um escravo para fazer aquilo que era mão de obra física, né? Senão não tinha jeito. Espera só um pouquinho, deixa eu bloquear o... Então, tipo, a pessoa pode ser... Ah? A pessoa pode ser trilionária. Se ela não tiver uma escrava, ela não é considerada nobre? Não. Podia ser pobre e ter escravo. Ah, tá. Ou seja, tinha que ter um escravo para ser. Era normal ter escravo. Existiam muitos escravos. É que nem na época que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. É, parecido. Ô tio, Ah, eu lembrei que tipo, os escravos no passado, assim, eles eram como objetos. Tipo as mulheres também. Tipo, as mulheres não eram comercializadas, só que os escravos eram. Mas as mulheres eram tipo, ai, eu vou conseguir uma aqui, ela vai ser mãe dos meus filhos. Acabei. as sociedades antigas eram realmente muito misóginas, no sentido de não defender, maltratar as mulheres mesmo, desrespeitar, né? Graças a Deus isso mudou. Hoje você tá animado, hein, tio? Vou passar, hein? Pode baixar, tio. Vou até interromper aqui. Agora, no finalzinho da nossa aula, que nós temos aqui uns 15 minutinhos ainda de aula, vamos aproveitar para realizar as atividades da página 88 e 89. Vamos lá? Mas não dá no final da aula ainda. Falta 20 minutos praticamente. Falei que nós temos um tempo, as questões são questões grandes, então vamos aproveitar. Ah, tá, entendi. Página 88, vamos lá. A primeira questão, deixa eu explicar a questão por questão para vocês poderem responder. Fala assim, a sociedade espartana estava dividida em 3 grupos sociais, e isso está relacionado com o processo de formação dessa polis. Explique como o processo de conquista dos dórios da região do Peloponeso ajuda a entender a divisão social existente em Espartas, né? Então, gente, nós temos que falar principalmente lá a maneira como era organizada e dividida a sociedade espartana, ok? Os povos relacionados ao domínio. Deixa eu só olhar aqui a página para facilitar aqui a vida de vocês. Sim, aqui na página 86 fala muito sobre isso, a vida social e política. A conquista, a maneira como as coisas aconteceram, né? Começa na 85 e termina aqui na 86. Falar muito sobre essa questão do... Espera só um pouquinho. Isso, exatamente aqui, 85 e 86. Depois, Esparta era uma polis militarizada. Como que era a formação do soldado espartano?
Aí a gente tem que destacar aqui a educação militar, que está na página 87. Nós já até marcamos aí. Depois, Esparta era governada por uma oligarquia. O que significa em termos políticos? O que quer dizer oligarquia? Nós temos até destacado aqui já, na parte de cima, o significado da palavra oligarquia, lá em 85, que já dá para explicar direitinho aqui o que era essa questão da oligarquia. E depois, a número 4, na organização política espartana, os reis eram dividido o poder com outros grupos. Qual era a função da Gerúsia, do Eforato e da Ápila? Todos eles encontram-se aqui na página 87. Gerúsia, Eforato e Ápila. Aí a gente tem que ler, explicar e depois colocar aqui o destaque. Aproveitar para fazer a chamada. Qual é a página mesmo? 88 e 89. Anelisa. Presente. André. Presente. Anitta. Anitta. E aí, Franca? Oi. A Anitta foi no banheiro. Nossa. Cecília. Presente. Daniel. Presente. Eduardo. Presente. Gabriel. Tô aqui. Gabriela. Presente. Helena tá aí. Heloísa. Presente. Isabelle. Presente. Isadora. Eu. Jadir. Tô aqui. Pode sair que você já chamou? Claro que não. Tá João doido? Pedro. Não, deixa. Tô aqui. Clara. Presente. Você tem a ver contigo? Letícia. Letícia. Rafael. Rafaela. Ramon. Presente. Rogério. Sophie. Eu tô aqui, professor. Tiago. Tiago. Obrigado. Qualquer dúvida aí das atividades que vocês estiverem fazendo, podem perguntar. Estou aqui para isso.
Tio, você ainda tá fazendo a chamada ou você tá esperando alguma coisa? Não, já terminei. Tô esperando vocês fazerem atividade. Ah, Se tá. tiver alguma dúvida. O que tem, João? Atividade da 88. Quê? Não, o João perguntou aqui no chat. Sim, é pra fazer atividade da 88. Tio, como assim? Como se dava a formação dos soldados espartanos? Como que era a formação deles no dia a dia? Aqui, ó, lá na página 87 está falando da educação militar, quando eles eram pequenos, para onde eles iam, como que eles faziam, com 18 anos, com 20, com 30, a formação toda. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu tô respondendo do jeito certo aqui, mas tô respondendo. Tá. Colocando um pouquinho, tem aqui na página 83. Tô explicando aqui. Sim, 88 e 89, adoro. Tô imaginando aqui, o menino ele nascia, eles queriam que ele fosse pra guerra, mas ele nascia e queria ser pintor. Tio, Oi, Rafael, você tava aí? Eu te dei presença. Dei presença. Oi, quem me chamou? Pode falar. não, deixa. Eu não te dei falta, não, Rafael.
Ô tio, Oi. aqui tava na página 17, tá falando que os meninos de 7 aos 12 anos eram dedicados aos esportes, e mais eles se dedicavam à guerra também, né? Sim, mas o esporte, de certa forma, já era voltado para o treinamento militar. Ah, E aqui na 87 nós temos um exemplo de como que era a armadura dos espartanos. Né? ah. Tio, ainda não acabei, mas quem acabar pode sair? Não. Tá. Eu vou corrigir ainda, ô Rodrigo. Não Vai? vai dar tempo da gente corrigir Tá hoje, não. bom, Daniel, não precisa responder não. Não, acho que não sei se a gente vai corrigir. Se bem que tá acabando já, né? É. Falta 4 minutinhos. Acho que a gente vai ter que terminar em... Acho que vai ser para A gente casa. só não vai sair porque o tio não quer. Ele que manda, então. Não, gente, é o horário da nossa aula até 11h20. Sim. Não, tio. É isso que eu tô falando. Você que manda. Se você faz pra ele sair, a gente sai. Se não é pra sair, não é pra sair. Não tem que ficar perguntando. Quem manda é você. Não, não sou eu que mando, não. É a norma. É a norma que manda. Meu Deus. Mas você que sabe a norma, mas ninguém. Não, Mas vocês sabem também. tecnicamente... Sabe também, sabe que é 11 e 20? É, a gente sabe que é 11h20, mas fica perguntando Sabe por os quê. horários que começam e terminam as aulas? Tá bom, acho que já deu já. Fiquem quietos, por favor. Eu queria tanto que uma certa pessoa olhasse meu perfil. Tipo a Cecília. Finish. Ai, deixa eu ver um pouco. Ok, João. Espera aí um segundo. Encontrei estes resultados. Isso. Ouvi uma voz da Siri aí. É, porque o meu telefone, eu uso, na verdade, a webcam é o meu telefone. E toda vez que eu Ah, falo, tá. Achei que era quem tá pesquisando no Google sobre. não, toda vez que eu falo ok, ele já ativa aqui o Google Assistente. E aí ele me responde, né? Ah, tá. Primeira vez vai vir. Achei que era alguém que tava procurando no Google a resposta. Eu achei que era o Daniel, porque acho que a tela dele tava verde na hora que saiu o som. Hã? É que se a sua tela ficou a sua tela que tava grande quando a sua tela ficou a principal quando saiu o som. Saúde. Oi? Tá bom. Ah, Gabriel, você disse que ficou com aquela bordinha verde a minha tela? Sim, igual agora. Gente, Agora a minha tá ó, verde. Agora do tio. terminar a atividade e amanhã, eu acho que a gente tem aula de história, ou sexta, não lembro.
A gente já corrige essa atividade e continua, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tio. Abraço virtual. Tchau, obrigada. Tchau, tio.